Olha, Erivelto, é uma pergunta muito importante, onde a gente precisa entender que frequentemente na nossa sociedade, no Brasil, ou seja, no mundo inteiro, né, podemos ver casos de crianças sendo abusadas, Sim. vivenciando esse tipo de tortura. E eu, como conselheira tutelar, pretendo, um dos meus objetivos, vou tirar até esse negócio de proposta, que fica parecendo mais um cargo político, né? Mas então, e aí eu pretendo, assim, trabalhar, quando eu falei de início, que essa palavra um conselheiro tutelar e ser presente, isso vai fazer toda a diferença. Então, eu pretendo estar, assim, articulando isso, né, junto à escola, junto à minha comunidade, um trabalho de conscientização. Por quê? Porque os dias são maus e no nosso município eu percebo que existe famílias de bem, pais de famílias responsáveis. É um município que eu amo e eu acho que as famílias precisam, a maioria das famílias, não estou aqui generalizando, gostaria que vocês prestassem bastante atenção na minha resposta, mas existem famílias muito assim que não tem muita malícia, os dias são maus. Biblicamente, nós sabemos, nitidamente podemos ver esses fatos, né, acontecendo. E quando a comunidade ou o ser humano em si, ele deixa de... A Bíblia diz que nós, biblicamente falando, nós temos que obedecer à lei de Deus e à lei dos homens. Sim. Então, o objetivo das leis é para que todos possam viver melhor em sociedade. Então, quando um cidadão descumpre isso, infelizmente, quem vai pagar o preço vai ser a sociedade. E eu pretendo estar dando dicas, quando se fala livrar uma criança ou um adolescente de um abuso, uma das minhas propostas é trabalhar a conscientização. Como? Como eu falei outrora, os dias são maus, as pessoas são muito simples e a malícia precisa, infelizmente, nós temos que dobrar isso, ter mais um cuidado, né, por parte das famílias principalmente. Né, eu já ouvi casos eu já ouvi por diversas vezes, eu já presenciei, por exemplo, aqui em Serra do Ramalho, aqui na Agrovilha Nova, só vou dar aqui um exemplo, é um lugar, né, uma agrovilha, né, que não representa nenhum perigo, seu adolescente ou sua criança pode subir e descer a hora que quiser, e precisamos se atentar para essa realidade que os dias são maus, e precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes a família não acha perigo um adolescente de 7, 8 anos ir na padaria sozinho comprar pão, e muitas vezes o perigo está do lado da sua casa. Então eu pretendo dar dicas, né? Quando eu falei de início que eu pretendo estar presente, mais presente mesmo, não de uma maneira artificial, mas de uma maneira mais presente, mais humana, porque eu sou mãe, igual eu falei, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha adolescente de 14 anos, né, uma de 5, inclusive está até aqui, a outra foi Deus que me deu, que é a Josiane, ela é órfã de pai e mãe, e o Senhor me presenteou Josiane assim, porque eu aprendi muito com ela. E eu acredito que foi permissão de Deus, porque é uma geração também que existe aqui no nosso município que precisa de uma atenção mais voltada também para eles, porque eles têm uma deficiência e muitas vezes, infelizmente, a gente vê muitos aí meio que desprovidos de uma certa proteção, né? Uhum. Então eu pretendo trabalhar isso com as famílias, dando dicas de orientações, porque é o papel do conselheiro, né? De um conselheiro orientar, encaminhar. E eu pretendo, e para mim fazer isso eu preciso estar presente, eu preciso estar próximo da minha comunidade, eu preciso estar próximo das famílias. Então, se eu não estiver próximo, eu não vou poder dar essa orientação. De longe não tem como, né? Nós sabemos que hoje existe tecnologia aí que vai facilitar muito, e eu quero também conscientizar as famílias que é dever da família, aqui no artigo 4, eu vou ler aqui, só esse artigo que fala assim, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação e à educação, ao esporte, ao lazer, né, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar, porque nós sabemos que tudo começa dentro da família. A base familiar hoje, uma família estruturada, uma família hoje, eu não vou aqui aderir só à família, né, que seja cristã ou não, mas o que eu quero deixar bem claro, independente de você ser cristão ou não, as famílias precisam ter esse cuidado,
A família precisa se atentar a isso, porque ninguém, o ser humano, infelizmente, a cada dia se corrompe, né? Hoje parece que as pessoas se tornaram mais insensíveis. É como diz a Bíblia, no final dos tempos, né? O amor de muita esfriaria. Hoje, cientificamente falando, um pedófilo, eu quero falar isso porque está no meu coração. Um pedófilo, ele deseja uma bebê. Agora, vocês imaginam aí o que uma bebê pode oferecer. E ele deseja uma bebê. Agora, imagine você, mãe, né, que eu já presenciei e achei isso um absurdo. Não faço isso com as minhas filhas, porque eu tive uma criação e eu agradeço a Deus por quem eu fui criada, né, que foi pelos meus avós. E aí, assim, eu já presenciei fatos de criança de 3 anos de idade na rua andando de calcinha. Eu já presenciei isso. Então isso assim, eu falei, meu Deus, onde é que está a mente dessa mãe? Onde é que está a malícia da mãe? Precisa ter esse tipo de cuidado. As famílias, de uma certa forma, infelizmente, abriram as portas para tudo, porque se nós analisarmos aqui, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir aqui, né? Mas, assim, infelizmente, a mídia, a sociedade em si, as redes sociais não contribuem para que essa pureza, essa fase tão linda que é essa fase da adolescência, venha a ser respeitada dignamente, de uma maneira mais digna. Por quê? Já começa algo aqui que está presente na nossa sociedade. Por exemplo, um pai de família que coloca uma música imoral, né, que tem filha dentro de casa, e isso ele está, direto ou indiretamente, ele está desrespeitando essa fase, né? Ele não sabe, cientificamente falando, que um adolescente, os desejos sexuais de um adolescente, ele passa a ser aflorado a partir do momento que ele começa a ver, porque ele começa a ouvir. Então é muito importante, ou seja, a atuação da família nesse processo vai fazer toda a diferença. Porque a família é a base, não adianta fugir dessa realidade. Eu falo assim, olha, se todas as famílias entendessem a verdade da cruz, se toda família compreendesse o quanto Jesus nos ama, o quanto é bom servir a Deus, o quanto é bom ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, independente, ele vai se tornar, tem algumas questões que eu não quero nem aprofundar, porque, assim, eu sou muito profundas, não quero fugir aqui do foco, mas assim, se toda família compreendesse isso, a realidade da nossa sociedade, do mundo em si, seria outra. Né? Existe uma verdade, a verdade é Cristo, não existe essa questão, não existe verdade, né? Mas a verdade é Cristo, e eu, como assim, eu me candidatei nesse intuito de poder ajudar a família também, né? Assim, esse lado também é espiritual também, que precisa, né? Infelizmente, muitas famílias se afastaram, né, da palavra, se afastaram de Deus, e isso, infelizmente, quem sofre com isso é a sociedade, a comunidade, os nossos jovens. Assim que eu morei aqui na Agrovila 9, eu fiquei muito assim, eu almejei naquele dia ter aquele dinheiro para dar para aquele adolescente. Ele chegou na minha casa e falou assim, tia, você tem aí um quintal para me limpar? Eu falei, meu amor, eu não tenho. Mas eu falo aqui para vocês aqui, que se eu tivesse naquele dia, eu ia pagar eu pagaria para ele. Porque ali seria um incentivo para ele. E está no meu coração isso. Poder estar acompanhando, poder estar livrando as crianças e adolescentes, abrindo os olhos, né, das famílias, porque assim, eu tenho 41 anos de idade, eu já tenho uma certa experiência. E assim, claro que eu vou passar aquilo que eu vivo também na minha casa. Hoje a minha filha tem 14 anos, mas ela não sai sem autorização minha e do pai dela. Né? Hoje ela já me questionou por que a senhora sempre diz não. Eu falei, um dia você vai me entender os nãos. Porque muitas vezes os nãos, Laura, é porque eu te amo. E você, no momento, você não compreende. Isso é sinal de cuidado, né? Não só de mim, que sou mãe, mas também do seu pai. Então, assim, existem muitos fatores hoje que tem, infelizmente, assugado, infelizmente, o ego de um pedófilo. Então, as famílias da minha comunidade, né, as famílias aqui do município de Serra do Ramalho precisam se atentar a isso, que todo cuidado é pouco, sabe? Oriente o seu filho para frequentar uma escola dominical, oriente o seu adolescente, incentive ele. Eu vejo a escola dominical um dos órgãos que trabalha, é um dos órgãos mais poderosos que trabalha medida socioeducativa, porque trabalha na alma, vai diretamente na alma. Então, se toda a família compreendesse isso, sabe, a realidade seria outra. Então, um dos meus objetivos poder estar conscientizando, estar orientando a família nesse sentido. No meu local de trabalho, por exemplo, há 2 semanas atrás, uma mãe que veio de uma agrovila com a criança de 5 anos de idade, só de camiseta e calcinha. Quando eu vi aquilo, eu falei, Deus, tem misericórdia dessa mãe, tem misericórdia dessa criança.
livra essa criança. Então a gente precisa, o conselheiro tutelar, eu vejo a atuação do conselheiro tutelar muito ampla. É muito ampla, é muito mais abrangente do que só aquele trabalho interno. É um trabalho realmente social, né? E isso é uma das minhas propostas, se assim Deus permitir, né?